Vamos lá, família, de volta. Um papo de crente de novo invadindo aqui os estúdios. Sete mais? Sete mais, acertei. E aí a gente tem um tema muito especial para contar que vai falar, sabe quem é? Ele, Marcelo. Bom, gente, assim, vocês já devem ter visto aí no título, então de antemão é um assunto meio complexo. Eu vou tentar ser o mais sucinto no que eu quero passar com essa informação e talvez sirva até de um ponto de vista interessante, sempre assim, conversarmos. O que eu quero falar é sobre o moralismo dos pastores nas igrejas. Depois da vinheta? Depois da vinheta. Vamos lá. É melhor começar para dar o alinhamento do assunto, porque senão vai ficar... Bom, gente, eu resolvi começar o vídeo para explicar sobre o moralismo. Assim, propriamente dito, são regras que alguns pastores têm por entendimento do que ele traduz na Bíblia e acaba passando como regras de exercício para a igreja. Eu, particularmente, tenho muitos exemplos, porque aí é uma coisa do meu estúdio, alguns anos atrás, eu passei mais ou menos, eu tinha 1.200 e poucos DVDs de pregações aqui em casa, que o meu estúdio faz esse tipo de filmagem em geral. Então eu participei muito desse tema, de muitos pastores, e tinha sempre esse ponto de vista, moralismo nas igrejas. E não se converteu? Eu não me converti, isso é realmente todo mundo que começa a falar sobre isso. Mas assim, eu particularmente tenho esse ponto de vista, eu queria deixar aqui, abrir um leque para poder falar sobre ele, e tem algumas coisas, eu tive alguns embates. Eu também dava aula a alguns pastores em algumas congregações sobre determinado tipo de assunto e meu ponto de vista para com eles. E aí o que acontece? Eu tive uma discussão com um pastor uma vez que deveras tinha acabado o evento e ele trouxe para mim assim, você tem que se converter. Aí eu falei assim, você é o cristão que sabe fazer isso. Eu sempre fui um pouco reativo em muitas questões. E em alguns momentos eu tive até embates de conversação, de trocar de assunto, onde eu ficava muito sem informações. Eu comentei uma certa feita na igreja e falei assim, eu espero que os computadores do céu sejam melhores do que o daqui. E aí, um determinado pastor, eu fiz uma brincadeira, porque o meu computador de gravação, de áudio, estava com problema. E aí eu deixei, apenas eu falei isso. E o pastor segurou essa pequena informação e falou assim, lá não existe computadores. Aí eu falei assim, esse é o evangelho que eu não quero viver. Porque você deve ter ido no céu e sabido disso. Aí ele falou assim, não, mas não tem como ter computadores no céu. Aí eu dei um ponto de vista, eu falei assim, eu particularmente, eu não consigo definir o que existe lá em cima ou não. Pode ter tecnologia, porque eu não tenho um Deus que seja burro. E você dizendo isso é porque você está com muita base grega do que você viu, o grego e o romano, são as figuras pejorativas. Mas assim, existem instrumentos musicais lá em cima, correto? Foi apresentado, existia cantorias, existia carruagem de fogo, sim, tinha tanta tecnologia que me parecia ser visto, que foi até visto por Ita. Então a minha interpretação sobre determinados fatos é que eu não sei o que tem lá em cima e ele tentou de certa forma criar uma situação pejorativa a esse respeito, ao meu ponto de vista do que poderia ser. E que assim, quando eu apresentei que existem carruagens, que existem coisas físicas que nós temos a interpretação do que seja, e fora o que foi visto sobre a montanha, que ninguém conseguiu identificar, eu poderia dizer que é um tipo de tecnologia até mesmo. Se eu fosse tão estúpido, eu queria dizer o que era aquilo. Mas a minha estupidez e a minha ignorância não me deixa chegar tanto para explicar o que foi que ele viu. O trono em geral, 6 asas. Então assim, quando um pastor impregna que determinado tipo de atitude cabe no julgamento dele e, portanto, vira acusação de que ele vem redaguindo o que se trata até o céu, eu acho um moralismo muito barato por parte dos pastores. Outra situação que me deixou muito chateado foi que eu falei assim, a menina se desviou por causa da conversa que o pastor teve com ela. Aí ele falou assim, um outro pastor já, se desviou é porque ela não viu a Cristo. Aí eu falei pra ele, mas não foi nem o intuito de ser ofensivo. Eu falei assim, se o Jesus não serve nem para o pastor que está apresentando a congregação e fez com que ela se desconvertesse, até mesmo abandonasse, não serve para ninguém esse Jesus. Não serve para ele, não serve para ninguém. Entendeu? Então esse moralismo pregado nas igrejas às vezes tenta colocar rédea nas ovelhas
e que em muita forma é acusativa. É sempre punitiva na tentativa de passar, de certa forma, a mão sobre a cabeça, mas ao mesmo tempo acusando. Tem um pastor que falou uma palavra que cabe muito. Eles tentam piorar o mundo do qual eles querem melhorar sempre. E isso eu acho também um pouco... Tem que ter um pouco de cautela, um pouco de discernimento ao que está sendo dito. Entendeu? Porque da mesma forma que nosso papo aqui pode ser de um nível muito maior para alguns tipos de pessoas e não haver interesse, para as ovelhas que também são detentoras daquelas informações que estão sendo trazidas, ela não pode ser colocada sobre regra até mesmo punitiva ou de direcionamento para o evangelho que ele acredita. Não, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Você é meio polêmico, ele é meio polêmico aí. Isso o pessoal chama de herege, mas vamos lá. Vamos lá, ó, deixa eu entender. Vamos lá. Ó, então, alguns conceitos, biblicamente falando, Sim. que alguns pastores traem para si Distorcem. e colocam isso de forma doutrinária para a igreja a qual ele é líder. Então você acha que aí é que está Tem um ponto. Mesmo porque tem um vídeo lá aqui no canal que é a ignorância da leitura dele. Então, por vez, eu não estou dizendo que todos os pastores devem saber língua portuguesa, mas sim, tem que entender de língua portuguesa. Por quê? Um errou um ponto e acabou cometendo um adultério pesado. Então, eu vou trazer para um pastor que não consegue nem ler um livro para ter interpretação da Bíblia, para poder me redaguir? Entendeu? É a mesma coisa de você estar dando a sua... seguir o que um cego está falando. Eu vejo dessa forma. Então, eu tenho muito cautela com pastores nesse quesito, por esse fato. Se eu vejo que ele, deveras, é ignorante em determinado aspecto, eu fico assim, eu busco ter a minha concepção perdoativa dele, do que tão somente seguir o que ele me diz. Pronto, mas deixa eu pegar o exemplo. Agora, Olha o exemplo que eu vou pegar. Eu vou pegar o exemplo que ele falou para a gente tentar entender como é que está funcionando o raciocínio de Marcelo nessa exposição. Veja bem, quando ele questiona o pastor de uma afirmação que fora feita, e o pastor não está falando com base em gibi, ele está falando com base na palavra, presta atenção. Quando ele fala assim, ó, não tem computador no céu. Ora, ele certamente leu lá, nunca viu isso em coisa alguma, e ele não está tendo o mesmo posicionamento de Marcelo de refletir sobre. Não somente simples. E aí, olha só, e no caso de Marcelo, o que ele está fazendo? Ele está trazendo contrapontos. Ora, se tem isso, o que é que me dá como baseamento para eu afirmar que não tem aquilo? Mesmo porque ele não foi lá, né, pra saber. Um detalhe, e ele tá pegando ele tá questionando, então, é sério isso aí. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente colocar essas coisas no ir, deixar o fluir de determinadas respostas que poderiam ser taxativas, afirmativas, e às vezes não tem lá esse baseamento todo. Que é aí que tá. Aí tem eu chamo de falso moralismo em determinados pontos. Um pastor próximo, ele acabou por cometer um adultério, teve os problemas dele pessoais, e ele veio me questionar porque eu não congregava com ele. E eu tentei esconder a resposta porque eu não conseguiria falar de outra forma, e ele foi bem incisivo no questionamento dele. Ele só tá faltando você, não dá pra eu pregar lá. Aí eu falo assim, é porque eu não vou conseguir ouvir de você um culto de família. E ele se sentiu muito mal com isso. Mas assim, a situação foi essa. Ele cometeu um adultério, porque a pessoa era casada, teve um relacionamento fora, foi perdoado, depois ele continuou cometendo e até que teve a semente disso, que nasceu um filho dessa situação toda. E aí, detalhe, essa pessoa vai chegar para Marcelo no púlpito e dizer que agora eu sou reverendo, eu sou bispo, o que seja, e tentar me redaguir com que doutrina? Eu não consigo ter isso. Aí, essa mesma pessoa foi o que falou pra mim. Ele se desviou porque não viu a Cristo. Eu falei, cara, nem tu viu a Cristo, velho. Porque se você tivesse visto, você não tinha feito tais coisas. Agora sim, ó. Sirva de exemplo, entendeu? Não, e aí, a Bíblia diz que a árvore ela se conhece pelos frutos. Então, o que está posto aqui? Olha que interessante. A maior e melhor pregação seria o testemunho. Sim, necessário. Eu acho que a prática, ela antecede inclusive o verbalizar, o pregar. Então assim, o que eu estou percebendo com esse tema que está sendo colocado, o falso moralismo e tal, aquilo que está sendo feito, é justamente uma espécie de contradição. Isso aproxima-se muito do farisaísmo que Jesus muito combatia, que aqueles camaradas tinham uma espécie de doutrina, né? uma forma de ensino que era coerente à forma que estava sendo posta, porém eles não praticavam, e aquilo para Jesus era terrível isso. Para Jesus era exatamente isso. Era ânsia de vômito que causava. Mas o que o Marcelo está falando na verdade aqui, ou pelo menos o que eu estou conseguindo absorver, captar, não tem moral para tal, sabe? É como se perde a moral. O lugar de fala do camarada não tem baseamento. Putz, isso fica feio porque o escândalo quando cai para fora da igreja,
deveras já é perdido, já é do mundo. Deixa eu, só pra gente... Sim. Ó, pessoal, deixa eu aproveitar isso aí, vou pegar o gancho do que está sendo dito pra gente aprender aqui, ou pelo menos ver se eu tô dentro do raciocínio que ele quer passar aqui. Vamos lá. Acho que sim. Vamos lá, se essa figura Sim, que X. cometeu o adultério, Sim. esse pastor, que pela prática dele, logo você vê que não tem moral pra isso, não tem baseamento. Vamos lá. Se ele... Vamos lá. Ele cometeu isso, beleza? Cometeu adultério e tal, inclusive desse adultério aí, inclusive a semente surgiu lá, o filho e tal. Vamos lá. Mas se esse camarada, né, que cometeu isso, se ele não tivesse ido em ascensão de posicionamento de pastor, isso não quer dizer que está influenciando a prática dele em relação à salvação. Fato. Só para entender, Perfeito. como é que fica a sua cabeça aí? É só essa questão do posicionamento ou você adere ou compreende essa questão pecaminosa como também uma É condenação? porque a gente tem a figura de pastor como, muitas das vezes, como uma pessoa da qual você se vem criando, se redaguindo em determinados pontos, principalmente nos ensinamentos. Então, se aquilo que nós temos por base, que é a Bíblia, que apresenta toda a nossa contestação e contextualização do que cremos, ele está dizendo, ele está pregando para mim sobre a Bíblia e fazendo aquilo como o representante dessa exibição dessa palavra, ele perde por vez esse arquétipo de dizer assim para você, não, eu não represento essa palavra. Porque não pelo pecado, mas o que eu falo para mim eu não pratico. Então não tem Cristo em mim para poder passar para os outros. Tá entendendo? Cai uma interpretação humana de leitura, tão somente para poder estar fazendo aquilo. Mas os exemplos que ele tem, as árvores que ele bota é totalmente outro. Agora um detalhe, só em termos de árvore, porque eu vou pegar esse gancho que me veio uma coisa. Você sabendo que um fruto é mau, você comeria da árvore? Então é o que acontece. Os frutos, nesse caso aqui, deram frutos que parecem ser bonitos, mas na verdade são venenosos. E assim, como ele e essa árvore, eu não quero comer desse fruto. Então, peraí, não é para pregar? Não, nesse Não, caso, entender. não, pregar, eu acredito que existe, que a gente realmente é o fruto daquilo que acredita. Pregar, para mim, é muito mais sucinto em de que a palavra que é em mim, o que existe em mim, ela tem uma reflexão expansiva. Eu não preciso abrir minha boca para dizer que eu sou evangélico e provar isso para o mundo. Esse é o ponto. E nem, portanto, redaguei as pessoas com a base do que eu acredito ou a mesma interpretação. A minha vida em si, ela já é o evangelho. Entendeu? Tanto que eu não me anomeio, você bem sabe disso, eu não me anomeio que sou um evangelho para todo mundo. As brincadeiras aqui, inclusive, com as pessoas, é porque parece que eu sou herege. Mas a forma com que eu converso com qualquer pessoa é de conversão. Então a palavra que está em mim, eu acredito nisso, ela já exemplifica ser por si só para que haja essa conversão de entendimento. Ela se comunica com as pessoas independentemente da linguagem, da forma como eu me expresso. Mas eu sou a palavra viva e os meus representantes deveriam também seguir dessa mesma forma. Mas quando você olha para essa palavra que é viva, você não vê uma palavra. Eu já li a Bíblia satânica, mas parece Lúcifer. Entendeu? É mais diabo com a Bíblia na mão, conhecedora de quem é Deus, do que um homem pronto para conversão a todo dia, para ser perdoado e ter misericórdia, e pedir a Deus misericórdia pelos seus atos. É isso que eu não gosto e que eu não vejo e que me faz até muitas vezes não estar participante de um meio como pastor. Não, assim, Marcelo, você que teve essa vasta experiência e contato com esses pregadores, com pessoas que exercem função como pastor, como líder, enfim. Então você viu foi coisa, né? Mas as pessoas não perguntam, não avaliam os seus pastores. Entendeu? Eles não avaliam os seus pastores, eles não avaliam. Então, tem muito pastor coach, por exemplo, agora nesse momento. Eu acompanho os outros pastores, mas existem pastores coach que vai tentando redaguer as pessoas para que seja um sucesso na vida. E eu não consigo me ater a isso porque é muito mais complexo, entendeu? De acreditar na palavra de que vai me dar garantias humanas, de que eu vou ganhar bens, mas de certa forma você não sente o gostinho do sal do tempero do evangelho. Não, mas eles estão pregando tanto que as campanhas tem a vida e tem a vida. Não, as campanhas, poucas das ovelhas são aquelas que fazem, que levam aquilo que eu creio que já te falei, que é, naquele dia meu pai vai perguntar, eu estive preso, você não foi me visitar, eu estive com fome, você não me alimentou, e então assim, eu não te conheço. E eu vivo e acredito nisso, é por isso que minhas obras são essas. Eu acredito nessa palavra que no dia eu vou prestar conta dessa forma. Meu filho, eu estive preso, eu estive com frio, você não me deu o que cobrir. Eu estive com fome, você não me deu o que comer. Então, eu imagino e vivo isso. Mas assim, a maioria de um corpo de igreja, se fosse luz do mundo, a gente praticaria, não entenderia que era isso. Entendeu? E assim, você só faz essa prática de levar a palavra quando muitas das vezes existe campanha na igreja.
Então, se existe uma campanha para poder levar um folhetinho que muitas vezes nem a pessoa que está entregando o folheto, ela lê o que está sendo escrito, para poder dar uma melhor conectividade, ela simplesmente entrega e diz, vai lá na igreja. E você vê uma coisa massificada e sem restauração de vida que chega a ser chato. Então, quando você tem a palavra em você, caramba, em qualquer assunto que você sentar, em qualquer meio que você sentar, você é a palavra. E assim, o que está em você? Outras pessoas que são doutrinadas pela religião, elas não querem nem estar próximo a quem é supostamente pecador. Por quê? Para o corpo da igreja, se você sentar supostamente em um bar, as pessoas conhecem a palavra referente a isso, que andai com pecadores, mas na prática... Não, mas nesse caso é meio vamos pegar complicado. a figura desse pastor e de outros pastores, de figura que tem essas práticas aí. Então assim, o problema todo... Os pastores são exemplos, viu, gente? Ele tá como... Então vamos lá. Então vamos pegar aqui. Mas O problema todo é o moralismo nas o igrejas. moralismo em relação à figura do pastor. Mas se ele não tivesse ali em cima de um púlpito e essa pregação, no mesmo comportamento que ele tá, fosse fora, sem ele exercer essa função de líder, você acha que era mais aceitável, era tolerável, ou mesmo assim tá errado? Como é que... Não, como se trata-se da parte física, eu tô falando de um representante, ele é essa figura. Então não dá pra fazer uma ficção nesse momento e dizer que ele não é. Ele é essa figura que geralmente está redaguindo outras pessoas que também são ignorantes em muitos aspectos, que não se questionam, não é levantar-se contra, mas não se questionam referente à Bíblia ou até mesmo tirar dúvida. E quando você vai tentar tirar uma dúvida do seu ponto de vista, ele vem muitas das vezes com 7 pedras dizendo, não, portanto não é assim, porque eu sei que não é. E aí levanta-se essa figura do pastor para tentar redaguir o povo estando errado. E aí você fica preso na fé, que a fé foi feita para te libertar incondicionalmente da sua posição. E aí passa a ser ao contrário, a fé vira uma ferramenta de acontecimentos parapsíquicos, paraespirituais, de qual você usa uma ferramenta que na verdade é só literalmente interpretação daquilo que você acredita. Então vira mecanismo na mão desse rolo compressor que são os pastores. E esse arquétipo me incomoda, porque eu vejo um moralismo de dizer, portanto, eu sou ditador aqui e aqui na minha religião. E teve uma até na internet que falou assim, se você não dá o dízimo, você não está ajudando o irmão que está botando a igreja, levantando as paredes e tal. E quando a pessoa interpreta que a igreja é ele, não vive no templo. Então, sempre isso. Ele está tentando impregnar uma determinada rédea para você, para que você vive conduzindo, e nesse caso desse exemplo prático foi o dízimo, mas de fato... O que ele quer? Ele vai ensinar a ovelha que a igreja é ela e, portanto, não precisa de templo? Não vai fazer isso. É redaguir na forma de interpretação, até vezes de interesse mesmo, de manipulação, e as pessoas manipuláveis são presas nesse cerco que não pulam fora, entendeu? Porque se sair, ele vai dizer, não, eu corro atrás de uma ovelha, mentira. Quanto maior a igreja, o cara nem sabe quem é você, o pastor nem sabe quem é você. Então, vamos lá, eu tô refletindo. Vai lá. Eu espero que esteja refletindo aí, já coloca seus comentários lá, não deixe de se inscrever. E dá o like, né? É necessário. Agora vamos lá. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Tá conseguindo Você entender. acredita, Marcelo, Precisa do pastor. isso que está sendo posto aí, Sim. nessas experiências, nesses exemplos citados, tem algo relacionado a esse número devastador de número de igrejas e formato de igreja, ou você acha que não tem essa relação? Você acha que... Sim, parece as benesses que Constantino fez em referência às igrejas, ela é muito performática, que deu essa liberdade de você construir um templo, qualquer que seja ele, em qualquer casa, em qualquer local. Mas, por contraponto, o evangelho é a igreja em você. Perfeito? A vivência das atividades de colocação para você estar participante do reino do céu é justamente essa. Você fazer a obra passa a ser, numa perspectiva de um pastor desse, aquelas coisas que beneficiam o local. A gente é prova prática porque a gente é músico nesse aspecto, e levitas também. Então, toda a obra que ele diz que é para a igreja, ele está lhe redaguindo como se fosse a. E em contraponto, ele mesmo abre a boca e fala assim, eu já te disse que a obra não é só para a igreja. É um falso moralismo. Dá para entender? Ponto. Quando você me pergunta referente à figura do pastor, é justamente essa. Ele que tem um moralismo sobre o outro, impregnando para as pessoas doutrinas. E nesse aspecto, quanto mais o tempo, pior a situação. Entendeu? Mas que é necessário para o povo se redaguir, porque precisa de um intérprete para muitas das coisas que muita gente não sabe nem ler. E veja dessa forma, se você sabe ler, pô, o que custa você ler a Bíblia e tirar dúvida com o seu pastor? Muitas igrejas têm escola bíblica dominical. Mas, aí tem uma interpretação outra que também cabe dentro do que você me perguntou. Naquele dia, depois do período, vai passar-se e não vai ter a palavra. E muitos deles falam que não haverá igreja. Não, a igreja vai ter, não vai ter a palavra. E isso está acontecendo, não está tendo palavra. Porque você não vivifica, você acostuma a ir para o templo impregnado por alguns artifícios do qual ele conduziu você a fazê-lo. Então você vai para a igreja terça, quinta, sábado, enfim,
Já não para viver o evangelho, porque você, principalmente as pessoas mais velhas que têm preguiça de estar tem preguiça de estar tendo discernimento e fica impregnada. Então é um rolo compressor mesmo. Induzir você todo dia que você vai numa pregação, ver determinado tipo de coisa. Cara, e aí você vê as maiores loucuras acontecendo. Abre um lençol aqui para jogar dinheiro dentro. Existe a fila dos que chamam os outros, existe o movimento de regressão, de sugestão. A gente sabe disso. Mas na prática, você sabe se você está tendo uma perceptiva de sugestão na sua cabeça? Uma ovelha que não tem consciência. Eu estudo psicologia e parapsicologia. Eu para poder me livrar dessas situações e informar, eu sou com um pastor que está com o microfone na mão, redaguando na igreja, que ninguém vai acreditar em Marcelo. Mas eu estudo essas coisas para poder ter interpretação. E quando eu vejo, desde a fala com rouco e gritando, é complicado. Entendeu? Tanto que eu vou fazer meus próximos vídeos dizendo assim, como não ser religioso. Daqui pra frente eu vou fazer o meu próprio vídeo falando sobre isso. Agora passar, você está trazendo algumas coisas aqui. Tá trazendo diabólico, tá trazendo um clima meio, né? Mas vamos lá. Não, mas eu quero pegar isso que você está falando aqui, né? Porque é como se fosse algo posto. É como se fosse um cenário criado. É exposto, na verdade. Um cenário criado, né? Com objetivos que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Quando você se resume, pergunta para vocês mesmos, o que é o Evangelho e o que é que você acredita que vai te levar para a vida depois dessa morte? Porque nós temos vida eterna, independente. Aqui passa, mas o que é que vai te avaliar para que você passe para outra vida? Quando você chegar nessa resposta, você vai ver que não tem nada a ver com a igreja. Absolutamente, você vai ver que são práticas de ajudar o próximo, de estar conduzindo o próximo, de estar salvando o próximo, de estar dando a vida para o próximo, de estar amando o próximo, mas não tem absolutamente, eu não tenho essa perspectiva de prática de suposta comunhão dentro de uma congregação toda terça, quinta, sábado, segunda, quarta e sexta, ou independente, não tem isso. E vocês vão chegar nessa conclusão quando vocês tiverem a resposta. O que de fato é o evangelho para você e o que você pratica na teoria e prática? Você teria, Marcelo, então Eu vou dar de pastor agora. uma opinião sobre isso? Porque a ascensão, isso aí, né, é uma espécie de denúncia alastrada ou exposta, né, ou acessível a qualquer pessoa. E por que, né? Caramba, é porque é muito bom a prática. A ascensão ela começou com Constantino, porque ele entendeu, uma parte partidário de governo que deu benesses ao povo para montar um templo físico. A fé de escravos estava proliferando continuamente. E ele teve uma sacada que foi, deixa eu criar um local para esses aqui para crescer o reino. Essa foi a sacada. A igreja é isso. Ponto. Nos dias atuais, ela também tem as suas proliferações e seus enraizamentos. Hoje quanto mais jovens, melhor, para um culto que leve sonoridades, que tenha como é que eu posso dizer, os efeitos especiais, o mega show na igreja é legal para os jovens. Já a parte mais contemporânea tem cultos específicos, então para os mais velhos existe um tipo de palavra que beneficia, existe um pastor, quando a congregação é boa, para falar sobre determinado tipo de nicho do qual ele já sabe. É tudo uma sacada de logística. Você pega a parte física e você percebe que o que Constantino fez, ela perdura até os dias de hoje. Então não mudou, na minha perspectiva, e eu também não estou descredibilizando as igrejas, continue frequentando. Mas o que eu estou te dizendo e deixando bem claro é que meu ponto de vista perante a isso é que, se eu sei que eu sou igreja e eu sei que eu vivo a obra, porque a obra ela não pertence à igreja e eu acredito que continuamente na igreja, não praticando a obra, vai me levar para o céu. Porque é isso que as pessoas vivem. Você faz obra, cara. A gente corre atrás, sustentar famílias, em geral, a gente não precisa provar para o homem. E assim, pedindo misericórdia a Deus pelas palavras. Mas de fato, o exercício disso não tem nada a ver com o templo. Muito pelo contrário, amar o teu próximo é fácil, amar o seu inimigo. E daí por diante existe toda a inserção das palavras que meu pai fala. Quer dizer que estão escritas e que ele redaguia o povo dele. Vem pra cá, pra fora e vamos caminhar na praia. Vamos caminhar ali e você vai ver como é que funciona o seu caminho. Eu vou explicando todo dia, diariamente. Mas não. Aí ele cita o exemplo do bom samaritano, que é um ótimo. Olha os evangélicos que fez, olha o samaritano que fez. Entendeu? Olha, nem te conheço, mas você vai ficar morando lá, você foi espancado, foi roubado e daí por diante. Olha os exercícios do qual ele leva em consideração. A prática do evangelho, para mim, tem muito mais essa conotatividade de ajudar o próximo, de ser propósito. E aí eu vou dizer assim, eu levanto até uns degraus a mais para o espiritismo.
não sou espírita, claramente, mas assim, em contraponto, os caras praticam muito desse tipo de obra ao qual o Evangelho fala. E pra mim é por isso que vai haver aquele grande espanto. Porque você fala assim, peraí, você nem sabia que era Cristo, ele não me interessa. Ele amou o próximo incondicionalmente a fazer pontos que você não fez. Entendeu? E é esse amor que as pessoas querem explicar, mas está ali estampado. É você fazer pelo seu próximo, erguer o seu próximo e botar em condição de continuar vivendo e andando sozinho, liberto. Mas, caramba. Você tem o direito de discordar disso aí. Deve. Tem direito. Assim, não, olha, o tema eu vi que é interessante. Eu acho que questões que estão sendo levantadas aqui, de fato, tem que ser refletida. Você tem liberdade também para discordar, concordar, colocar sua opinião aí e ver de que ponto de vista e o cenário que nós estamos. Qual o cenário que você está hoje aí? Sim. Você, na verdade, pode estar como espectador, ou você, quem sabe, você é essa figura, né? Você é essa figura que está ali na frente fazendo exatamente isso. O que é que te motiva, na verdade, dar continuidade a isso que até você mesmo você não acredita? Nem você mesmo acredita nisso que você está construindo. É pano pra manga. Eu vou aproveitar isso aí, eu vou fechar o vídeo aqui fazendo um... Deixa eu só fazer só mais um parágrafo, prometo. Vá. O vídeo já tá grande pra caramba. Na Bíblia você pega as palavras que só servem pros outros. Entendeu? Deixa eu ver. E assim, a gente cita, por isso que eu nem faço tanta questão, eu prefiro que a palavra entre em mim e o exercite viva, do que eu ficar lembrando para poder dizer a você o que deve ser feito, porque eu li na Bíblia, versículo, capítulo tal, então você tá errado por causa disso, disso, disso. Isso é mais briga de espada, que é desinteressante. Eu prefiro vivê-la na prática e exercer. Então, as coisas que saem da minha boca refletem o evangelho, isso é claro. Entendeu? Óbvio que eu sou uma pessoa questionadora e também não sou ignorante, mas as palavras que você pega e fala para os outros, seria tão interessante você falar para você mesmo. Todas as cartas de Paulo, em geral, enquanto Paulo, você, ao invés de tentar impregnar para os outros, pensa que a igreja foi você e o que veio sendo redaguido, você tem que vivê-la. O principalmente agora, uma parte bem cômica, é se vai falar língua estranha, que haja um intérprete. Então, você fala em casa, já não é uma prática bem exercida. Se escondendo da palavra de que Paulo deixou para redaguir a igreja. Pratica essas coisas. Eu peguei tudo que todas as cartas falavam e trouxe para minha vida. E aquilo que me chamava a atenção para poder, que é pejorativa de conceito da igreja, imaginava, a igreja sou eu, Corinto sou eu. E agora eu vou fazer, que virou até verbo, corintiar no passado, mas eu vivo isso para mim. É eu tomando na cara, porque assim eu tento me redaguir sobre aquilo que poderia ser um reflexo do que Cristo queria passar e vendo constantemente o meu erro e quanto errante eu sou. Mas exercício é bom. Mas a gente só fala as palavras da Bíblia para os outros. É sempre para o próximo, é sempre ele que precisa ouvir, você não. Ignorância. A lei cai sobre ele e a graça sobre mim. Se você perguntar na igreja quem vai ser salvo, 100% da igreja levanta a mão. Vamos ser salvos? E quando você olha, aí você vê toda a imundícia que as pessoas falam, marido batendo em mulher, o casamento bem frustrante, enfim, o exercício na prática é complicado. Mas se você perguntar na igreja, todo mundo vai dizer. O desejo de ser salvo é veemente. É pano pra manga. Agora, pra caramba. Como na verdade a Bíblia diz que pela graça sois salvos, haja misericórdia para nós, é dom de Deus. Essas questões que estão sendo levantadas aqui são reais, são verdadeiras e infelizmente eu particularmente não vejo um caminho para poder ir de contra isso, porque os que na verdade vão de encontro, eles são exclusos. Cala a boca, fala baixo. Então assim, é um mecanismo também que tem algo a ser cumprido pela palavra dessas figuras também. Né? Só que o que me deixa na verdade preocupado, e quando vem esse clima dessa temática para mim não é fácil, porque eu sei que por mais que em muitas das vezes você tentar fazer com que essa luz, esse entendimento, essa clareza, essas informações não vai. É complicado. É por isso que o profeta tem mais trabalho. O pregador fala para 1000 pessoas, o profeta vai consertando um por um. Que luta, hein? É um papo de crente. Gente, vai querer falar mais algum detalhe? Não. O vídeo tá muito grande. Perdoe sempre essa falácia. Falei demais nesse vídeo. Gente, põe seus comentários aí embaixo e vamos voltar a responder. Vamos ver o que isso vai dar, né? E assim, eu acho que é importante essa participação. Você veja e você tem abertura aqui para poder concordar, ou discordar e, claro, né, acrescentar informações que venham ser necessárias para a gente poder trocar essa interação, beleza? Valeu? Irmãos meus, que a graça e o amor de Deus, de meu Pai, esteja sobre todos nós. Que Ele nos acompanhe em cada dia de nossas vidas, trazendo discernimento, dando mais sabedoria a cada um de nós,
buscando e desejando e tendo anseio para a volta e a vinda dele para todos nessa terra. Damos graças. Perdão. Pelo fogo.